hoje estamos aqui para mais um bate-papo Nortena. Eu e o Breno vamos ter a oportunidade de falar com uma pessoa que é de dentro de casa. Ela que é muito carismática, formada em Direito e é uma das nossas diretoras, Gabriele Melosi. É um prazer te receber, Gabriela. Muito obrigada, Marquinhos. Prazer estar aqui com vocês, participar desse projeto da empresa. É imensa tê-lo aqui conosco, Gabi. E hoje a gente vai trazer um tema muito importante, né, Marquinhos? Um tema que hoje a gente vê muitos desafios, tanto em empresas, em segmentos pecuários, em propriedades, que é a sucessão familiar. Né? É no geral, né, Breno? Eu acho que você pegar no geral o âmbito, né, é difícil, né? As novas gerações sucederem o serviço dos pais, né? Isso. É bem complicado isso. Os filhos hoje tendem a seguir novos rumos. Isso. E assim, Gabi, para nós é uma alegria imensa tê-la no nosso time, tê-la como diretora da empresa, pegando frente, uma profissional que, vamos falar, que tem a cabeça que nós jovens hoje temos, né? Como que foi essa sua vinda? Porque como o Marquinho falou inicialmente, você é formada em Direito, deixar o Direito e vir somar na empresa da família. Eu acho que o mais interessante a gente pontuar isso aí, Breno, é falar um pouquinho como que você começou no agronegócio aí, Gabi. Boa. Como que você entrou? Foi nas fazendas? Você gostou de alguma coisa que seu pai trabalhava? Alguma coisa da família? Como que você começou a gostar do agronegócio? Porque hoje as empresas do Grupo Melosi, em suma, quase 100% são voltadas ao agro, né? Não tem como eu começar a falar como eu entrei sem falar onde eu cresci. Então, eu fui criada nesse meio desde que eu nasci. Então, eu tive o privilégio de conviver com meu pai na fazenda. As nossas férias eram na fazenda, então eu sempre participei de tudo, não dentro da empresa desde nova, mas dentro do meio, na fazenda, a vida inteira. Vendo a vivência, né? Exatamente. E eu fiz Direito, mas antes de eu decidir o que fazer, eu sempre pensei em trabalhar com meu pai. Então, eu tinha certeza que eu ia fazer Direito ou Administração, porque os dois seriam cursos que acrescentariam na minha vida de alguma forma para trabalhar com ele. Então, eu nunca tive dúvida do que eu faria, que eu queria ajudar ele. Até por um momento, isso foi uma dúvida se realmente eu estava só por ele ou se eu realmente gostava do que eu estava fazendo. Porque a gente não pode fazer só pelo o outro, né? Então, assim, foi um legado que eu não assumi só por conta de querer ajudar ele ou porque ele precisava, mas porque é uma coisa que eu me apaixonei por ter crescido nesse mundo e... Fazer porque você gosta, né, Gabi? Isso foi um ponto que a gente teve no bate-papo com a Lígia, que hoje a gente vê que quem tá no agro não é porque é gostoso, tá lá. Não que não seja, pra gente mas porque a gente aprendeu a amar o que a gente faz. A gente gosta de ir lá, tá na poeira, tá à frente, conversar com o produtor, resolver os problemas, né? Tá no sol quente. Isso aí você tem que gostar. Não é, sei lá, fazer direito e voltar a querer entrar no meio do agro somente, que não dá certo. Eu acho que a gente forma muito nova. A gente entra na faculdade sem nem saber direito o que a gente quer. Exato. Eu só sabia que eu ia trabalhar com meu pai. Eu não sabia como. Eu lembro que eu falava, vou trabalhar no escritório. Mas eu não tinha muita noção de como seria estar envolvida na gestão em si, sabe? Então, eu fui aprendendo na vivência mesmo. Então, eu decidi fazer Direito. Quando eu me formei, eu queria voltar pra cá. Eu falei, pai, vou voltar. E eu nunca vou esquecer o que ele falou. Ele falou, não, filha, trabalha um pouco no seu ramo. Tem o Murilo aí, que é advogado nosso lá de Cuiabá. Trabalha lá um ano, vê se você gosta. Ele nunca me forçou. Então, isso é bem importante falar, porque tem pessoas que às vezes o pai força, obriga, ou enfim. Eu nunca tive... A gente sempre teve muita liberdade lá em casa, nós três. Então, de fazer o que a gente bem entendesse. Ele nunca... Eu acredito assim, ele sempre mostrou a realidade pra gente. A gente cresceu vendo tudo, a vida real, que é difícil, tem que ralar muito. Então, meu pai, ele nunca maquiou nada pra nós. E quando eu formei, eu falei, vou voltar. E ele me incentivou a trabalhar na minha área. Então, eu trabalhei 1 ano na minha área lá. No início, eu fui morrendo de medo, porque eu falei, gente, eu não gosto de Direito. E foi importante pro meu crescimento profissional, porque eu nunca tinha trabalhado pros outros. E com quase 11 meses lá, eu tava já infeliz lá. Eu ligava pra ele e falava, pai, eu não tô gostando disso, daquilo, eu quero voltar pra Sinop. E ele ainda me incentivava, assim, não, você precisa aprender mais do seu ramo. Aí eu falei, não quero mais. Aí ele falou, então arruma suas borocas e vem pra casa.
bem decidida, né, Gabi? Sim. Deixou as rédeas na sua mão. E foi um mês antes da pandemia. Muita gente me perguntava, por que você voltou, assim, triste, assim, nossa, que pena, né, você voltou. Porque Cuiabá, capital, a vida lá era muito boa, né, tem muita coisa. E eu falei, gente, eu voltei porque eu quero trabalhar com minha família. Então, era uma coisa que eu sempre quis mesmo. E quando eu entrei, eu fui... Qual que era a minha visão de fora? Eu sempre vi a Agronortena mais organizada, gestão, falando sobre gestão mesmo. E as fazendas, eu via que precisava de ajuda, precisava de apoio em relação à gestão, para não entrar muito em detalhes. Então, eu entrei direto nas fazendas, né? E a Fazenda Cabana que tem uma proporção maior. E foi 2020 que eu comecei e eu entrei na parte financeira, administrativa. E o barco começou a me levar, eu não sabia nada. E eu fui aprendendo e em 2022, um ano e meio na empresa, eu olhava assim, eu falava, cara, eu não sei nada, da onde que eu vou buscar conhecimento? Porque eu sou formada em Direito, mas eu precisava ter outros tipos de conhecimento, né? Aí eu fui atrás de fazer curso de gestão, enfim, e... Foi assim que eu comecei. Maravilha. No Grupo Melose. No Grupo Melose. Que não era Grupo Melose, ainda não tinha o nome, a gente não tinha feito ainda o... Englobado as empresas, exatamente. Né? Maravilha. Ô, Gabi, como você já veio do meio, né, já tem uma bagagem, uma experiência com o segmento agropecuário, iniciou-se primeiro nas propriedades, na fazenda, e na Agronortena foi após quanto tempo? Então, é uma coisa só, foi né? Foi uma coisa puxando a outra. Exatamente, foi uma coisa só. Então, a gente, como a Agronortena, quem está à frente é o meu primo, Ricardo, certo, as coisas estavam andando com as próprias pernas, vamos dizer. Então, assim, eu sempre senti muita segurança. E eu nunca estive dentro, literalmente, da operação da Agronortena, ali dentro, eu falo. Igual eu estou na Fazenda Cabana, eu estou 100% dentro da gestão. Tá a parte de tudo, né? Exatamente. Então, a Agronortena, a gente, em relação a uma coisa muito importante, em relação à marca, a esse rebranding, é assim que fala, né? Da marca. Então, eu participei disso, era uma coisa que a gente queria ter feito lá atrás e não tinha sido feito por falta de... Não sei o que faltava, porque era importante. Sim. Já tem 13 anos que a gente separou a sociedade com uma outra empresa, que o nome era parecido, né? A logo era parecida e o pessoal confundia muito. E a Agronortena, ela começou a crescer demais, ela explodiu. Então, uma empresa que merecia ter uma marca registrada, para quem não... uma nova marca, uma nova cara. E um momento novo, a gente estava crescendo muito. Os últimos 6 anos expandiu bastante. A gente nota, assim, esse aumento, como a Gabi mencionou, de crescimento, market share da Agronortena. Agora, uma dúvida que eu tenho, assim, Gabi, como que foi essa sua aceitação para dentro do grupo, né? Uma pessoa que vem de outra área do direito, como que foi essa migração da Gabi para dentro do projeto, né? Das fazendas, da Agronortena Nutrição? Como você mencionou, o Ricardo é o primo, né? Já tinha uma afinidade. E para dentro das fazendas, como que foi essa interação? Porque hoje a gente vê muita dificuldade. A gente tem alguns clientes que os filhos não conseguem estar assumindo as redes dos negócios. Aí eu não sei se por questão de cabeças diferentes ou ideias, né? Muitas das vezes também o Breno acho que é posicionar, às vezes tem uma resistência pelas pessoas que estão dentro da fazenda. Exato. Porque muitas das vezes o filho nunca foi na propriedade ou quando ia é o quê? Geralmente, período de férias. Exatamente. Mas que foi o que eu vivi lá, né, na verdade, antes de... E como foi essa aceitação quando você começou a participar da empresa, começou a ir nas fazendas, foi tranquilo? Você se sentiu um pouco arredia? Foi nervosa? Um desafio gigantesco. Até hoje mas eu vejo que eu consegui conquistar o meu espaço e o respeito das pessoas. Sim. Não que nunca teve, sempre teve. Mas no início eu não tinha conhecimento. Eu ficava mais ali no administrativo. Aí com o tempo você vê que é necessário você estar no campo também, porque a produção lá, ela é tudo. Sim. Então assim, o administrativo ela faz parte, mas eu preciso estar
na fazenda e tá participando da produção e tudo mais. Então, nos primeiros 2 anos, eu acho que eu estava me conhecendo. Eu fui evoluindo com o tempo e foi muito desafiador, porque as pessoas têm muita resistência, principalmente quem está há bastante tempo na empresa. Mas apesar de ter tido resistência, eu sempre vi as pessoas contentes com esse momento, com a minha vinda. Eu via que as pessoas gostavam disso, porque a gente está mais próximo, é nosso, a gente precisa estar lá, né? E como os nossos funcionários são muito antigos, as cabeças são todos muito antigos, acima de 20 anos conosco, apesar de ter resistência até hoje, muita resistência, eu vejo que tem um lado positivo de que está gostando do que está acontecendo. Está sendo muito desconfortável? Está sendo, porque é difícil, do nada, uma mulher, filha do dono, entrar na atividade. Então, assim, as pessoas, não sei, eles não falam pra mim, né? Mas devem pensar assim. A gente vê o sucesso que vem sendo, né, Marquinhos? Exato. Tanto o crescimento da marca, o crescimento do grupo Melose, o quanto que vem crescendo. Então, eu vejo que essa sua entrada para dentro do projeto somou muito com o grupo, viu, Gabi? Então... Obrigada. Eu vim literalmente para acrescentar. Sim. E trazer mudança mesmo. Então, eu entrei trazendo gestão, que era uma coisa que não é nem nós, né? Hoje no mercado a gente vê que as empresas familiares do agro não tinha muito esse negócio de gestão. Não. E eu vim para realmente agregar e eu via que era uma coisa que precisava. Então, foi consequência. As coisas foram encaminhando e realmente mudou muito depois que eu entrei. É que você pega, né, Gabi? Você falou, os funcionários da Cabana, Santa Fé, até da própria Agronortena são funcionários antigos, né? Estão lá 15, 20, até mais anos dentro do negócio e eles viam e faziam algo daquele tipo. Aí vem alguém, assim, até nós mesmos dentro da empresa hoje, Agronortena, começa a fazer algo diferente, né? Com mais tecnologia, algo mais novo, mais atual, começa a incomodar. Eles ficam com o pé atrás. Só que quando começa a dar resultado, começa a aceitação. Eu acho que foi isso que você sentiu, né? Quando eles começaram a ver o resultado que você estava fazendo, começou a aceitação, né? Com certeza, porque no primeiro ano foi bem difícil. Você vê muito mais resistência do que apoio. Sim. Mas o meu maior incentivador foi meu pai. Legal. Porque ele foi uma pessoa que nunca teve resistência de nada. Isso ia ser uma das questões. Como que seu pai comportou durante todo esse processo de inclusão sua, do Marcos, né? Eu vejo que ele tem muito cuidado comigo. Sim. Porque eu já falei, eu vim aqui para te ajudar. No início, eu achava que era mais uma obrigação como filha, depois eu vi que eu gosto. Então, assim, foi um autoconhecimento mesmo. Hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço, estou muito feliz. E é dele, tudo que eu aprendi com ele, o aprendizado que ele passou pra gente, não tem como medir em palavras, sabe? Porque a gente cresceu vendo tudo isso. Então, acho que é muito mais simples de você trabalhar com a família tendo o apoio. Sim, então, ele sempre me apoiou. Eu tive resistência das pessoas da equipe, indiretamente. Agora, dele, zero. A gente vê isso aí, um ponto muito positivo, né, Marquinhos? Sim, se a gente pensar que os fundadores do projeto, igual o seu Edson Melose, ter trago a Gabriele para dentro do projeto, isso aí tende a somar muito, porque na grande maioria, Gabi, o que a gente vê? Os pais, né, os donos que iniciaram ali com um certo receio, como se diz, não vou abrir tudo para o meu filho tocar, será que ele tem potencial? Então isso, acredito que teve muito a somar com a sucessão de você estar entrando para dentro do projeto, né? Isso é um pouco do espelho da confiança que ele vê em você, né? É basicamente isso, né? E ele sempre foi muito transparente, né? Então, acho que dessa forma facilita muito. Sempre foi muito transparente. Sempre mostrou a realidade pra gente. Então, eu entrei sabendo como é que era. E acredito que é mais simples dessa forma, porque tem muita empresa que o filho tá tudo certo. Você recebe mesada e tá tudo certo. Meu pai nunca foi assim. Então, quando eu entrei, ele sempre foi muito transparente, me deu muita liberdade para fazer o que eu estava fazendo, apesar de ter vários momentos, das vezes ele, não é nem resistência que eu falo, mas ele faz daquele jeito a vida inteira. Sim. Eu entrei lá querendo mudar as coisas, teve certa resistência, mas contrapartida ele estava apoiando. E no início ele questionava muito.
E quando ele começou a ver as mudanças, e a nossa reestruturação da marca foi muito importante. Principalmente 6 meses, 1 ano depois. Você vê o quanto isso trouxe mais posicionamento para a marca, né? E a Agronortena, principalmente, que é o nosso comercial... A Agronortena hoje veio posicionar pro grupo, não o grupo Melosa, mas eu acho que é à frente, né? A gente tá lá mostrando a marca, põe o grupo no jogo, né? É que assim, eu sempre falo sobre isso. Nós temos a indústria, nós temos a produção, é um ecossistema. Sim. Então, assim, a Agronortena é o nosso pulsante exatamente, é o nosso comercial. A gente sempre pensou em reestruturar a marca por conta da Agronortena. O Grupo Melosa foi consequência, por ser uma empresa familiar. Então, é o guarda-chuva acima das empresas. Mas a empresa sempre... Todo mundo conhece o Edson da Agronorte, que era antigamente Agronorte, por conta da empresa mesmo. Ô, Gabriela, uma outra coisa que é bem interessante a gente pontuar aqui também, você disse que tem sim as ideias, as divergências de ideias, né? Você acredita que isso aí consegue amenizar por diálogo, tem um bom diálogo? E o que você julgaria? Porque a gente sabe, como você disse, toda a vida eu sempre fiz daquela forma, né? Sempre deu certo. Por que eu vou mudar? E a gente sabe que nas mudanças a gente consegue melhorar e muito. E como que foi o seu diálogo? Como que explica um pouco melhor para nós? Então, eu sou uma pessoa muito tranquila da forma que eu me comunico, porque tem que ter jogo de cintura. Eu não poderia chegar no meu pai e falar assim, eu vou fazer assim, assado e pronto, acabou. Não, eu tenho muito jogo de cintura. E foi aos poucos. E não é só diálogo. Com meu pai é assim, contra fatos não há argumentos. Tem que mostrar. Não é só falar. Tem que provar. Tem que provar. Então eu vejo que ele tinha um certo receio de criticar por ver que eu estava envolvida. Então ele sempre cuidou muito em dar algum palpite negativo sobre o que eu estava fazendo. Tem muita coisa que eles antigos acham que é frescura. Sim. E com o tempo ele foi vendo que não é, que é importante mesmo. Então, não é só o diálogo, mas o diálogo é muito importante. Então, assim, a gente tendo o jogo de cintura, a forma como você vai falar e mostrando aos poucos, é importante. Bacana, isso é bem interessante, né, Marquinhos? Porque não é só falar, como a Gabriela disse, é mostrar e comprovar que aquilo ali tem um fundamento, Exatamente. né? Bacana, Gabriela. Legal. E a gente passa muito por isso no campo. Sim. Né? Quando a gente vai fazer o comércio dos nossos produtos, a gente tem que posicionar. É algo parecido, posiciona, só que o produtor quer ver resultado. Não adianta a gente falar isso e não entregar resultado. A gente tem que ir lá e demonstrar para ele. Exatamente. É basicamente similar, né? As coisas aí. Esse bate-papo é bem bacana, né? A gente até tinha que depois gravar e passar para os nossos parceiros também, né? Exato, né? Nossos clientes que têm essa sucessão familiar e que têm essa dificuldade. Pessoal, mas vai estar disponível no YouTube. A gente vai passar para vocês aí. Show de bola. Show de bola. Ô, Gabriele, e do projeto da Agronortena, tem alguma coisa nova, alguma novidade vindo? Como que é? Tudo nos conformes? Sim, o nosso projeto sempre nós estamos investindo muito em tecnologia, então está vindo muito produto novo, com muita tecnologia, importante para os nossos clientes da nutrição. E hoje, isso é bem interessante, Gabi, como você disse, hoje a empresa, pensando em nutrição animal, ela investe muito em tecnologia, né? Ela vem investindo hoje em produtos altamente tecnificados, nível Brasil. Sim. Então a Agronortena tem muito a crescer, tá? Eu acredito que tenho muito orgulho em estar vestindo a camisa da Agronortena. E é isso aí. É uma empresa que está na região, que está crescendo muito na região e nós temos vários projetos de expandir em outras regiões, crescer ainda mais no norte do Mato Grosso e fora também. Hoje a gente já atende em outros estados, mas tem muita potência para crescer. Você pega hoje a Agronortena, né? A gente pega em nível nacional, até regional aqui, mas falando em nível nacional, a gente tem muitos produtos na nossa linha que é muito tecnificado. Chega lado a lado com o multinacional, Exatamente. né? Multinacionais aí. A gente tem muita tecnologia a entregar e muitas novidades. Produtos que foram lançados exclusivamente pela Agronortena. Depois começaram a surgir similares no mercado, né? Então isso é o posicionar a marca
no mercado, né? A gente colocar um pezinho ali, a gente começou isso aqui primeiro, né? Isso aqui é nosso, tecnologia é nossa. E a gente tem, graças a Deus, um formulador muito bom que é o Washington dentro da empresa, né? Já está há alguns anos dentro da empresa. E ele sempre está buscando isso, né? Novidades e tecnologias para estar fomentando cada vez mais os nossos produtos aí. Exatamente. Gabi, eu acho que para nós finalizar aqui o bate-papo, dá uma resumida o que é o Grupo Melosa para você, o que é agronorteno, o que são as fazendas, como que isso se comporta, como você vê. Um resuminho geral, tipo, fala o que você sente na empresa, você sente que é algo familiar, algo do tipo. Se eu tô no grupo, é que eu vejo muito futuro. Eu vejo o Grupo Melose uma potência, então a gente tem muito que crescer. Tanto tendo as fazendas, tendo a parte da nutrição, a gente sabe que o seu desafio É grande. É grande, é imenso, é imenso. Então tem muita coisa para desenvolver pela frente, Muita somar coisa. mais no mercado, somar mais a marca Grupo Melose, né? Exatamente. E as fazendas. E eu acho que é isso, é seguir e buscar as tecnologias que é o que a gente sempre busca, né? Para entregar o melhor para o nosso cliente. Com Acho que é certeza. uma das nossas missões aí que está dentro do grupo, né? Acho que é isso, a gente tem a agradecer a sua presença, Gabriele. Foi muito bom esse bate-papo, falar um pouquinho de como você entrou na empresa, entrou no agro, entendeu o que é um pouco da agronortena, do Grupo Melose e como vai ser os novos projetos, né? O que a gente almeja. É muito bom falar esse bate-papo de sucessão, né, que a gente teve aqui. Não é não, Breno? Que é um desafio muito grande, né, Marquinhos? É um desafio muito grande em todos os setores, igual a gente falou no começo, né? Tanto comercial, fazenda, no agronegócio em geral, é difícil essa sucessão. E é muito gratificante, brilha nossos olhos, está numa empresa que a gente vê que isso está acontecendo naturalmente, né? Não é forçado, como você disse, seu pai incentivou você a trabalhar fora, mas aceitou você entrar, estava de braços abertos e deixou o negócio fluir. E está fluindo muito bem, que a gente vê aí no dia a dia nosso. Então, muito obrigado por a gente ter tido esse bate-papo aqui e ter essa presença aqui. Muito obrigada a você, Marquinhos. Obrigada, Breno. Gabriele, obrigado. Você falou um negócio que marcou, né? Que é a gente não só argumentar, mas também apresentar. Onde a gente consegue crescer na sucessão familiar. Tá de parabéns, viu? Parabéns pelo seu projeto, parabéns pelo Grupo Melose. E eu acredito muito no seu potencial e o quanto a empresa, o projeto ainda vai crescer. Certo? Muito obrigada.